Olá! Eis-me aqui para trazer mais uma mensagem ao seu coração. E o título dessa mensagem é Pedradas da Vida. Quem nunca levou uma pedrada, certamente não está no caminho certo. Afinal, estamos a todo tempo lutando, e a nossa maior luta não é fugir das pedradas, mas sim aguentar firme. Afinal, fugir não te levará a lugar nenhum, salvo quando a fuga for estratégia do próprio Deus. Caso contrário, precisamos resistir ao levante contra a nossa vida e continuarmos o que estamos fazendo. Pois essas pedras só estão vindo contra você pelo que você está fazendo, mesmo que aos olhos do mundo possa estar na pior, você possa ter perdido tudo. Mas quando perdemos tudo, mas não perdemos o Senhor, então nós não perdemos nada. E é o Senhor quem irá nos justificar nos momentos de maior tribulação. É que encontramos força para que possamos não apenas resistir, como também prosseguir. Saiba que não será fácil, mas certamente você irá conseguir, pois há coisas que não dependem de você, mas principalmente do Deus que você serve. Sim, será somente Ele e através dele que você conseguirá continuar. Afinal, tem coisas que no início é difícil de começar, outras o permanecer já é complicado e outras o término é quase que impossível. Mas independente de onde esteja, seja no início, no meio ou no fim, saiba que cada fase trará consigo as suas dificuldades e particularidades, e caberá a você ter muita força de vontade e encontrar dentro de você mesmo força para continuar. E, por fim, alcançar as suas promessas e realizar as coisas que o Pai tem te dito. Cabe apenas você estar maduro o suficiente para tomar posse da herança, que já é sua por direito. Porém, para que então possamos desfrutar da nossa herança divina, ela é, digamos, diferente da natural, pois na terra o filho apenas tem direito à herança quando o pai morre. E nisso ele estará sozinho, para que então possa administrar as coisas que um dia foi do pai. Já as coisas celestiais é, digamos, diferente. Você não pode fazer igual ao filho pródigo, que pediu a sua parte que cabia e quis viver longe do pai, o que o levou à destruição e ruína de si mesmo. Podemos ver no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 14. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Aqui está apenas parte da história, mas já é o suficiente, pois ela é bastante conhecida. E se caso não a conhece, lhe convido a conhecê-la e aprender do que Deus possa lhe ensinar através dela. Aqui vemos um jovem imaturo que desperdiçou os bens que lhe era de direito, mas como ele não estava pronto, ele pôs tudo a perder, o que já era dele. Ele preferiu viver longe do pai, porém ele não estava pronto para então encarar a vida. E nisso ele perdeu tudo. Mas quando caiu em si e se arrependeu, pôde voltar para a casa do pai, que era o lugar o qual ele nunca deveria ter saído. E assim é conosco, para que então possamos tomar posse da herança que o nosso Deus nos deu, precisamos estar maduros o suficiente para não desperdiçarmos e transformar a bênção em maldição. Porém, só conseguimos viver tamanha responsabilidade debaixo das potentes mãos do Senhor. Afinal, as bênçãos do céu não precisa ser vivida longe do Pai. Pelo contrário, quanto mais perto estivermos, mais garantidos estamos. Afinal, o contato com o Pai faz toda a diferença. Não podemos ser parecidos. Aliás,
né? Nós podemos ser parecidos, mas não igual ao filho mais velho. Eu digo parecido, pois ele viveu o tempo todo com o pai, sem jamais transgredir as suas leis. Ele tinha direito a tudo o que era do pai. Então, nisso, que não devemos ser igual, pois ele, por mais que estava debaixo das ordens do pai, tendo direito e acesso a tudo que o pai tinha, ele nunca desfrutou desse benefício. Pelo contrário, ele se sentia apenas um escravo e nada mais. O filho que saiu, quando se deparou com aquela situação de não ter nada para se alimentar, logo ele caiu em si e disse: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Lucas 15, do 14 ao 17. Aqui vemos que o filho que viveu longe da presença do pai, quando sentiu fome, ele caiu em si e disse: os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu padeço de fome. Então ele quis voltar e se arrependeu, e quis o perdão do seu pai. Nisso, o filho que viveu longe, ele percebeu que só havia vida junto do pai. Porém, o filho que nunca saiu, nunca desfrutou de nada do que era dele. Ele se sentia apenas como um dos empregados e nada mais. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, do 25 ao 32. O filho que estava longe, por mais perdido que estava, ele sabia quem era o pai. O filho que nunca se perdeu, ele, na verdade, nunca pôde desfrutar das maravilhas de ter um pai. Não sei quem você é dessa história. Se é o pai pronto a perdoar o seu filho, se você é o filho que precisa do perdão, ou se você nunca saiu, mas também nunca se encontrou com um pai de verdade. Saiba que enquanto há vida, ainda há tempo. Venha viver a realização do Senhor em sua vida. Talvez você já esteja cansado de sentir fome. Saiba que somente no Pai temos o alimento verdadeiro. E se acaso você nunca desfrutou desse banquete cujo Deus tem preparado para os seus filhos, saiba que você pode trazer os seus amigos para festejar diante do Pai, pois tudo que é do Pai é seu. Não precisa o pai lhe dar um novilho para que você possa desfrutar. Afinal, papai já lhe deu muito mais do que isso. Você tem direito a tudo o que é do pai. Apenas seja maduro o suficiente para não perder tempo, vivendo como um empregado, sendo que você é filho. Afinal, o empregado não sabe o que se passa com o seu senhor. Já o filho, sim. Então, seja filho. Desfrute, traga os seus amigos, enche a casa de papai, pois sempre terá banquete e ninguém, até mesmo os que trabalham para o nosso Senhor, passa necessidade. Todos desfrutam do melhor.
Tenha maturidade para que possas herdar as bênçãos de Deus. E saiba que não precisa viver longe do Pai, e sim perto, para que jamais venha perder as bênçãos. Pois o Pai tem o melhor para todos nós, e só podemos então tomar posse quando apenas nos tornarmos de maior. Mas sim quando tivermos a maturidade suficiente para aguentar as pedradas que a vida nos dá. Pois viver o que Deus quer que nós vivamos não nos deixa livre de levar pedradas. Pelo contrário, acabamos por receber muito mais, por simplesmente podermos viver em qualquer lugar do mundo. Mas, devido à obediência ao Senhor, nós escolhemos viver com Ele e fazer a sua vontade. Então, por mais que nos doa as pedradas, ela nos leva a um nível que Deus quer que estejamos, onde servimos de espelho para muitos. Afinal, é no dia da adversidade que podemos de fato mostrar o Pai em nós, pois não respondemos às afrontas, apenas continuamos o nosso percurso. Pode ser que esse percurso seja o mais difícil que você já percorreu até agora, mas apenas continue fazendo o que você já estava fazendo. Siga, continue, por mais difícil que seja, não se abale com as pedradas. Para a nossa reflexão, eu quero deixar: chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo, ia amaldiçoando e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E este agora na tua desgraça, porque é um homem de sangue. Então disse Absai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao meu rei senhor? Ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte, quanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o, amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longe do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, atirava pedras contra ele e levantava poeira. 2 Samuel 16, do 5 ao 13. Quando achamos que não se pode piorar, então podemos ver que pode. Aqui vemos Davi, depois de ter que fugir do seu filho Absalão, quando ele quis tomar o reino de Davi, seu pai, então lá vai Davi e todo o povo atrás de Davi chorando. Afinal, todos tiveram que deixar o que tinha para seguir o rei. Então Davi, além da dor de ver o seu trono sendo tentado ser roubado pelo seu filho, ele ainda carrega uma multidão que deixou tudo para seguir. E ele ouve os choros e lamento do povo. Mas Davi precisa se manter firme e aguentar o tranco. E para piorar, ele começa não apenas ser insultado, como também literalmente receber pedradas de Simei, que era da linhagem de Saul. Davi não responde às afrontas recebidas e nem sequer deixa-os revidar. Ele simplesmente diz que se aquilo está acontecendo é porque o próprio Deus permitiu. Então, talvez você não esteja literalmente recebendo pedradas. Pode ser apenas no sentido que não seja literal. Mas isso não significa que não doa tanto. Mas eu quero que você saiba que assim como aconteceu com Davi, que os seus guerreiros fizeram um muro ao seu redor para que as pedradas não o machucassem, assim também é conosco. Pode ser que você não esteja vendo, mas ao seu redor está acampados os anjos do Senhor.
para que essas pedras não venham te ferir. Apenas continue fazendo o que precisa ser feito. Davi estava fugindo, mas a fuga não era o seu lugar. Talvez o lugar que você esteja hoje não é de fato aonde Deus quer que você esteja, onde Deus tem preparado para você. Apenas continue seu percurso e essas pedras então te servirá apenas para que você não faça morada aonde é apenas para que você passe. Pois se Davi tivesse parado, então ele morreria apedrejado. Mas por mais difícil que estava, ele continuou. Então, por mais difícil que esteja, continue. Não pare, pois talvez você se sinta sozinha, mas saiba que ao seu lado está os anjos do Senhor. E você não pode morrer, pois tem uma multidão que você ainda conduzirá para o Pai. Que essas pedras te sirvam para mostrar que está maduro o suficiente para tomar posse das bênçãos, o qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Afinal, Davi já esteve governando, mas é no momento de maior tribulação que podemos ver que, de fato, é que pode conduzir o povo de Deus, pois sentado no trono dando ordens é fácil, mas fugindo e sendo amaldiçoado e levando pedradas é que podemos ver a capacidade que ele tem de equilíbrio diante da adversidade, e isso, de fato, o conduzirá a grandes lugares. E não é por ele, mas pela multidão que o cerca, para que eles vejam que o escolhido é muito mais forte do que se vê. Davi era o menor da casa de seu pai, mas quando Deus o chamou, ele se tornou tão grande que seu reinado não teve fim. Da sua linhagem, o nosso rei Jesus reina até hoje. Então, não importa tão pequeno você seja, saiba que Deus fará de ti grande, e grandes coisas virá a partir de ti. Boa tarde.